Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está assistindo a aula, mas é sempre bom estar com você. Bom, eu não vou dizer que essa é uma aula, talvez até pareça como, mas o que eu estou querendo fazer para vocês é que eu tenho percebido e tenho me angustiado muito, né, enquanto cidadã, enquanto pessoa, enquanto professora de sociologia, enquanto cientista social, né, a nossa questão política, a nossa instabilidade política. E eu nunca me furto durante as minhas aulas, não vou dizer de dar minha opinião, mas de trazer uma questão um pouco mais técnica para a discussão. E eu tô sentindo necessidade disso, tá? Então, essa minha exposição eu tô abrindo para os amigos queridos, tô abrindo para os meus alunos, ou seja, eu tô abrindo para quem quiser. Não precisa concordar comigo, até porque eu nunca obrigo ninguém a isso. Mas é só pra gente provocar uma reflexão um pouquinho maior. A nossa questão política no Brasil, ela tá um pouco mais complicada. Eu acho que o cenário dela é tão ou mais alarmante que o cenário de uma pandemia que tem matado mais de 1.000 pessoas por dia, o que já é muita coisa, né? 1.000 vidas que foram tiradas por conta de um vírus e várias subnotificações e várias pessoas que não morreram por terem contraído o Covid, mas porque não tiveram acesso à saúde, né? A um procedimento de saúde, fazer uma cirurgia ou um atendimento de emergência, pela questão do enfrentamento da pandemia. Então, se eu for somar, né, a quantidade de mortos que estão, né, que a gente, não vou dizer que a gente está pisando neles, mas que estão caindo, pessoas que estão perdendo a vida pelo país, tanto devido ao Covid, tanto por não ter, mas não teve acesso à saúde de maneira adequada. Então, essa pandemia, ela traz pra gente muitas reflexões sobre muitas coisas, mas parece que toda essa questão desse caos na saúde do Brasil e esse alarme todo, em todo o mundo, né, não é só no nosso país, tá trazendo pra gente uma questão muito complicada, porque além de enfrentarmos o vírus, estamos enfrentando também um momento de grande crise política. E aí você vai dizer, política? Ah, mas é que o presidente fala uma coisa, o deputado fala outra, o senador fala outra, o ministro do STF fala outra. O problema não é falar. Na verdade, também é falar, enquanto eles foram eleitos para nos representar, com exceção do ministro do STF, mas ele também tem essa obrigação. O momento tem que ser um momento de reflexão. E aí vamos lá. Primeiro, por que eu tô falando de política? Política nada mais é do que a vida social da nossa polis, né, da cidade grega. Então, a atividade política né, enquanto ir à polis, ir lá ir à ágora, né, que está na polis, e discutir os rumos do destino da cidade, isso é fundamental. Isso tira essa questão do direcionamento da mão de pouquíssimos e leva para a mão, né, de uma quantidade muito maior de pessoas. Embora, quando a gente fala em ágora, em Grécia, a gente sabe que também a participação é limitada. Mas embora limitada, eu consegui ampliar muito, né, a quantidade de pessoas que participam.
E quando eu falo de política, eu falo da existência de duas vidas. Uma vida pública e uma vida privada. A vida privada, né, meu âmbito familiar. E a minha vida pública, o que eu faço enquanto cidadão, né? O que eu faço fora da minha casa, o que eu faço que vai atingir a vida de outras pessoas. E parece que nós estamos vivendo um momento em que as nossas lideranças, parece que elas não têm muita noção de que o que elas falam e fazem impactam diretamente na vida pública e privada dos indivíduos, né? Dos cidadãos. Porque, embora separadas, elas se relacionam, né? Quando eu tô na minha casa, né, na minha vida doméstica, eu posso, por vezes, até me comportar de uma determinada maneira, enquanto estou na minha vida pública, eu não poderia fazer isso, né? Por exemplo, na minha vida pública, eu estando em sala de aula, né? Algumas coisas que talvez eu falasse na vida privada, né, usasse algum termo não tão simpático, eu não posso chegar e trazer isso para o meu aluno. E imagina o seguinte: quando eu participo de um processo eleitoral, ou seja, eu estou me propondo a ser o representante da nação, do governo, do município, né? Isso na esfera federal, né? Isso na esfera do executivo, isso na esfera também do legislativo. Eu tenho visto que existem muitas, como é que eu posso dizer assim, muitos problemas que as pessoas não sabem o que cada um tem que fazer. Então, eu me senti meio que obrigada a vir até aqui. Bom, gente, a gente tem que entender que a atividade política, ela não é apenas exclusividade daquele que vive da política ou vive para a política. É uma atribuição de todos. Você, eu, nós somos responsáveis pela vida pública, pelo cuidado do coletivo, né? Pelo cuidado, pela empatia com o outro. Isso é obrigação nossa, totalmente nossa, né? Então, quando você vai à rua e negocia com o feirante, você está tendo uma atividade política, né? Você está determinando, por incrível que pareça, alguma coisa na economia. Quando você vai ajudar na escola do seu filho, ou quando você, dentro da religião que você professe ou que você não professe, mas você se propõe a ajudar alguém, você está tendo uma atividade política, né? Quando você numa reunião de amigos, você, sabe, pega uma ideia para si e defende e argumenta, escuta, né? Gente, olha o que eu falei, argumento, debate. No debate eu falo, mas eu também escuto. Então eu não estou falando de briga, eu estou falando de posições opostas. Estamos num momento altamente polarizado, né? Ou nós ou eles. Eu vou dizer para vocês uma coisa que eu sempre digo, não só em sala, mas eu digo na minha vida doméstica. Toda polarização é burra. Ou preto ou branco. Para pra pensar. O branco tem nome de off-white, branco puro, branco gelo, branco não sei o que, branco não sei das quantas. O preto que é brilhante, preto que é fosco, preto que é mais preto, preto que é menos preto. O azul marinho que você olha, é preto ou não é preto? Toda polarização é burra. Entre extremos existe uma gama
gigantesca de pessoas que está ali muda, né? Que ela tá ali, não vou dizer que ela não tem a voz, mas eu tô dizendo que não concorda nem com A nem com B. Mas como A e B são muito barulhentos, essas pessoas aqui, elas por vezes elas transitam ou mais pro A ou mais pro B, mas não se sentem completamente representados. Então a gente tem esse problema gigante no país. E a gente precisa pensar, a gente precisa discutir muito isso. A polarização não nos ajuda. Aí você, professora, você é contra opiniões discordantes? Não, eu sou super a favor. O inimigo político, o meu opositor, ele pode até estar falando alguma coisa, por vezes com a intenção de denegrir a minha imagem, de denegrir aquilo que eu penso, né? Mas ele não é alguém a ser derrubado. Não é alguém a ser massacrado. Como isso? Pensa no âmbito da política. Se eu tenho um certo direcionamento político, então vamos lá. Tudo no Brasil, todos os serviços no Brasil devem ser privados. Porque a escola pública não é boa, porque a saúde pública não é boa, porque não sei o que mais não é bom, porque a defensoria pública não é boa. Todos os serviços, eles são privados. Aí eu paro e penso e digo pra você, se tudo fosse privado e todas as pessoas tivessem condições de arcar com o custo desse serviço e ainda assim manter uma vida digna, eu não vou nem discutir se tudo é privado ou não. Agora, se tem alguém que fala, por exemplo, em privatizar todas essas áreas sociais, e aí vem um cara levanta e fala assim, olha, não dá para privatizar tudo, porque se eu privatizar a educação, nem todo mundo vai conseguir pagar a mensalidade, então eu vou estar excluindo as pessoas. Se eu disser que a saúde tem que ser exclusivamente privada, milhões de pessoas vão morrer das coisas mínimas. E elas vão morrer do quê? Não vou dizer que é mínimo, mas de doenças que podem ser controladas com uma certa facilidade. Então, diabetes, pressão alta, uma gastroenterite simples, aquilo que você comeu, que não caiu muito bem. Dependendo se for uma infecção bacteriana e você não tiver acesso ao médico e, portanto, você não tem acesso à medicação, você pode morrer em virtude disso. Então, essa voz dissonante, aquele que tá atacando pedra, você é isso, você é aquilo, você quer matar o povo, a voz dele também tem que ser ouvida, porque ele tá olhando o problema sobre um outro ponto de vista, de um outro ângulo. E isso enriquece o meu pensamento, isso enriquece a minha fala, isso faz do meu olhar uma coisa mais múltipla e faz com que eu tome decisões mais acertadas. Porque todas as nações, e aí eu tô falando especialmente do Brasil, nós somos uma nação plural, ou seja, pessoas de condições econômicas diferentes, cores diferentes, religiões diferentes, que pensam diferentes, que vivem diferentes, mas todas sob uma mesma bandeira, todas vivendo no mesmo solo, todas merecendo ser tratadas de maneira igual. Um pensamento não pode ser desvalorizado mediante o outro, a não ser que esse pensamento ele gere a violência, ele provoque nas pessoas aquilo que há de pior nelas. E aí eu vou falar, professora, você está falando de política? Eu falei, sim, estou falando de política. Mas a gente tem que pensar que a gente ainda utiliza hoje, como é que eu posso falar assim? Bom, gente, continuando, vocês viram, eu tive que migrar de lugar, porque estamos no âmbito doméstico e o cachorro late, né? O marido fez home office do lado.
Então a gente precisa mudar de lugar, tá? Mas só pra gente continuar aqui nessa questão da nossa argumentação. Então, voltando àquela questão do inimigo ou do pensamento contrário, ele não ser encarado como uma coisa deletéria, né? Como uma coisa ruim, é uma coisa boa. E a gente tem que se acostumar à questão do embate público de ideias. Isso faz parte do jogo democrático. Isso significa que todos podem opinar. Aí você, professora, só alguns opinam. A gente vai lá, vota e as pessoas fazem o que querem. Você vai lá, vota e as pessoas fazem o que querem. O que você faz para mudar isso? O que eu faço? Quando você vai lá e vota em alguém, independente para o cargo público, o que eu falei? Cargo público, que for, não é a mesma coisa que você assinar um cheque em branco. Ah, não, tu dei uma carta branca para a pessoa. Você não deu uma carta branca. Eu não dei uma carta branca. Por quê? Porque quando eu voto em alguém que me apresentou um projeto, que disse que ia fazer isso ou queria fazer aquilo. Então eu elegi alguém esperando aquela pauta. E se esse alguém que foi eleito, né, não cumprir com a pauta, tá lá na nossa Constituição, primeiro parágrafo único, todo poder emana do povo. O poder é seu, o poder é meu. O poder não é dele. Ele está ali única e exclusivamente, ele ou ela, como uma representante. E se não se comportar como representante de maneira adequada, existem dispositivos na nossa própria Constituição que podem fazer com que essa pessoa saia. Logicamente, eu não vou propor aqui a saída de ninguém, nem falar em questão de impeachment, mas existem crimes, por exemplo, que não podem ser, como é que eu posso assim, que eu não posso simplesmente, sei lá, mudar a pessoa, não sei, crimes de responsabilidade, né, usar o dinheiro público de maneira irresponsável, né, ter um orçamento X e gastar 500X, embora todos os países tenham, né, uma dívida pública bastante significativa. Então, o que eu quero dizer para vocês é que votar em alguém não é tomar carta em branco para daqui a 4 anos você pensar nisso de novo. Não. É você acompanhar o dia a dia. Ver se o que aquela pessoa faz te representa ou não. Hoje a gente tem falado muito sobre o embate entre os poderes. O que você está dizendo? Olha, quando a gente estudou lá nas nossas aulas, a gente não precisa saber de nada disso. Também está na nossa Constituição, é o artigo 2º da Constituição, vai garantir a independência dos poderes. Que poderes são esses? Executivo, presidente, governador, prefeito, legislativo, senador, deputado federal, deputado estadual e vereadores. E judiciário, né, que vão entrar todos os Supremo Tribunal de Justiça, vai entrar todos os tribunais de justiça, TJs estaduais, enfim, Tribunal Regional Eleitoral, tudo isso, né, Tribunal Regional do Trabalho, TRTs, então tudo isso vai estar na gama da justiça. Vamos lá, porque as pessoas não sabem, e eu acho interessante que elas saibam. Quando eu falo que essa pessoa ela foi eleita para o executivo, ela tem uma função muito clara. Primeiro, né, no nosso país,
que é presidencialista, ele tem a função de chefe de governo e chefe de Estado. Ou seja, ele é o primeiro nessa questão nossa diplomática. É aquela pessoa que tem que dar um norte para o nosso país. Mas ele também é o cara que trata das políticas públicas, ele trata de estratégias. E essas estratégias não podem ser para benefício de uns ou de outros ou dos amigos, né? Ou da família. Essas políticas públicas, elas têm que estar diretamente relacionadas com o bem-estar da população. E não é com o bem-estar somente de uma parcela ou de poucos escolhidos. É o bem-estar da população como um todo. Então ele vai fazer ações na área da saúde, da educação, do transporte, né? Vai pensar na questão da economia, da importação, da exportação, do PIB, ou seja, essa parte mais administrativa da coisa, né? E para isso ele vai reunir um grupo, né, que ele considera que está alinhado com ele, né? Isso, presidente, governador, prefeito, que em teoria estão todos lá, o quê? Pensando no bem comum. Legislativo, tá? Qual é a função dos deputados, senadores, vereadores? Bom, a função deles não é fazer política pública. A função dele é legislar, é fiscalizar o executivo. Assim como o executivo também tem essa questão do contrapeso com o legislativo, né? Se o executivo fizer se o legislativo fizer uma lei, né? Vamos supor assim que os deputados federais e senadores todos façam uma lei que votem que as pessoas no Brasil, elas só podem ser vendidas roupas nas cores verde, amarelo, azul e branco. Aí se chega na mesa do presidente, você, isso aqui é uma arbitrariedade. Tem gente que não gosta de nenhuma dessas cores, ela vai fazer o quê? Ela vai ser obrigada a agir de uma maneira que ela não gosta? Então, ele vai lá e veta. Ele tem esse poder. Isso é uma prerrogativa legal, também está na nossa Constituição. Agora, o legislativo ele vai elaborar essas leis, ele vai votar o orçamento, é ele que analisa quanto que vai para a saúde, quanto que vai para a educação, quanto vai para o turismo, para a cultura, né? Todo esse orçamento, ele é mandado pelo executivo, mas aprovado pelo legislativo. Eu não posso colocar lá que no nosso, digamos assim, eu quero colocar uma verba anual de 20 milhões de reais para flores no gabinete do presidente. Gente, essa notícia não existiu não, tô chutando, tá? Aí você vai pensar assim, cara, que flor é essa que ele vai gastar esses milhões todos para botar flor no gabinete dele? Eu preciso de flor no gabinete ou eu preciso terminar a obra do hospital? Então, existe essa questão. Tanto o executivo quanto o legislativo, eles são o quê? Eleitos, representantes. Os membros do judiciário, eles não são eleitos. E qual é a função do judiciário? A função do judiciário a lei foi aprovada, o presidente sancionou, ou seja, legislativo e executivo, respectivamente, ele disse, bom, a lei agora é essa. Então, a minha função não é inventar leis. A minha função é resolver conflitos, a função do judiciário é resolver conflitos com base na lei, né? Então, relacionado a contratos, a multas, a penas, punições, enfim, né? A pessoa cometeu um crime extremamente hediondo, né? Matou com requinte de crueldade, alguém que não podia se defender, não sei. E aí a pena máxima para ele
né, sei lá, vai ser no Brasil você só pode cumprir 30 anos. Ele pode condenar esse homem a 3.000 anos. Ele vai ficar preso 30. Por quê? Porque é a nossa lei. Eu queria botar prisão perpétua para ele, ou pena de morte. Isso é possível? Não. Ele tá ali como alguém que vai cumprir com as leis. E aí você vai dizer para mim, professora, eles são independentes e cada um faz sua coisa. Sim, cada um tem a sua atribuição, mas existe um princípio chamado checks and balance, né? Freios e contrapesos, que admite, né, a interferência de um poder no outro em alguns casos. Aí você vai dizer assim, professora, ficou difícil. Não, é fácil. O que eu quero dizer para vocês, quando eu falo de sistema de freios e contrapesos, é a seguinte questão. Foi o que eu falei. Os deputados fazem lá aquela lei da roupa, e aí o presidente fala, não, isso fere o princípio da liberdade de expressão, e ele vai lá e bloqueia, né, ele veta essa lei. Ou, né, o executivo, o presidente ou o governador mandam esse orçamento lá para a Câmara dos Deputados, dos senadores, enfim. E aí eles verem quem tem aqueles 20 milhões lá em flores para botar no gabinete do presidente. Não, isso não pode, isso aqui não tem cabimento. Então a gente, né, reduz aí muito esse negócio de flor. Mesmo que você goste muito de flor, tira essa história, né? A gente tem que investir em outra coisa. E o judiciário, ele tá ali, além dessa questão, como é que eu posso dizer assim, de cumprimento da lei, porque ele não faz lei nenhuma, o judiciário tá ali para verificar o funcionamento e para garantir o cumprimento da nossa Constituição. Então, quando um ministro do STF ele dá um parecer negativo, tá? Seja sobre um governador, um prefeito, ou mesmo sobre a ação do presidente, ele está agindo, né, em nome do representante da Constituição, em nome daquele que representa, que diz assim, olha, o que está escrito é isso aqui, ó, você não pode fazer diferente. Por exemplo, antes de eu começar a ver isso, eu fui olhar os principais artigos da Constituição. E aí tá lá, por exemplo, que ninguém pode, né, eu não lembro qual o artigo, mas que fala que as liberdades, né, elas não podem ser limitadas dentro do território nacional em tempos de paz, né? Ou seja, tá tudo normal, eu posso ir a qualquer lugar, eu posso ir a uma manifestação, eu posso ir ao samba, eu posso ir pra praça aqui da esquina jogar futebol. Pessoal, mas a gente não tá em guerra. A gente não tá em guerra com o inimigo visível. Talvez o inimigo visível, a guerra com o inimigo visível fosse melhor do que com o inimigo invisível. Porque com o inimigo invisível ele pode estar em qualquer lugar. Ele pode estar no cadeado do portão da sua casa. Ele pode estar na maçaneta que abre a porta do prédio. O inimigo invisível pode estar no ponto do ônibus. O inimigo invisível pode estar no comércio. Não tô dizendo que eu tenho que, sei lá, teve um presidente, foi na Tailândia, é presidente não, ditador, né? Eu não lembro agora, foi um país asiático, que ele colocou, o pessoal chama de lockdown, né? Aquele isolamento super restritivo, e ele autorizou os militares, né, a atirar, mas não é atirar para advertência, não, atirar para matar, eu não lembro o país, depois eu procuro, aquelas pessoas que estivessem saindo do isolamento social. Então, por exemplo, em tempos de paz, ninguém pode limitar, mas estamos numa guerra com um inimigo invisível. Então,
é razoável que eu limite, né, essa questão da movimentação das pessoas dentro do território nacional. Então, quando, né, eu vou, né, a polícia, por exemplo, põe para casa, né, prende, tira dali uma pessoa que tava, não tá fazendo mal a ninguém, ela tava só passeando na praia. Tá, mas quando um monte de gente tá passeando na praia, eu posso estar entrando em contato com essas pessoas, né? Eu vou citar um caso que aconteceu em Manaus, saiu nos noticiários, vocês estão bem, podem procurar. Uma mulher que foi, né, diagnosticada com a Covid, ela foi, porque acho que parece que tem uma questão de saúde da família e tal, e a enfermeira e tal, e a casa da paciente para ver como ele estava nesse período, né, da doença. E a mulher ficou poucos dias acamada, mas ainda com vírus ativo, ela saiu para bater perna. Então a enfermeira falando, não achou ela em casa, foi lá a segunda vez, não achou ela em casa. Os vizinhos começaram a denunciar que ela estava indo para o centro de Manaus e fica andando, sem máscara, sem nada. O juiz, aí alguém pode dizer que é excessivo, mas eu não achei, né? Assim, bom, eu não posso te prender, porque andar na rua não é crime. Mas em tempos em que a gente precisa do isolamento das pessoas que estão dentro, se você não tá saindo pra rua pra bater perna por aí, então ela, né, numa hora que o oficial chegou em casa, que ela tava saindo, o juiz mandou botar uma tornozeleira eletrônica nela, pra poder, durante aí 14 dias, pra poder ficarem, né, de olho pra ver se ela não ia pro centro da cidade. Imagina quantas pessoas foram contaminadas pela ação irresponsável desta mulher, né? Se ela tiver, olha, te juro, se ela tivesse indo trabalhar, se ela tivesse indo fazer qualquer outra coisa, não. Ela não queria se sentir presa dentro de casa, né? E aí ela ia passear na rua. Isso é uma atitude irresponsável. Então o juiz, ele quando falou assim, olha, você tem que sair da praia, vem cá, você tá botando risco milhares de pessoas que são obrigadas a sair na rua e você consciente de que você tá doente, ele não foi excessivo, né? Ele foi um cumpridor da lei. E aí, esses poderes, eles têm possibilidade de frear uns aos outros. Então, por exemplo, quando eu prego, quando eu digo que eu tenho que acabar com o Supremo Tribunal, quando eu digo que eu tenho que tacar fogo dentro da Câmara Estadual, do Senado, enfim, eu estou sendo absurdamente responsável. Por quê? Porque eu vou concentrar todos os poderes nas mãos de uma única pessoa. E quando eu concentro os poderes na mão de uma pessoa, de um pequeno grupo, né? Eu estou automaticamente abrindo mão da minha liberdade. E não é só da minha liberdade de vir num momento desse, né? Eu, por exemplo, até hoje não apresentei sintoma de nada, ainda bem, mas eu opto, né? É uma opção minha e da minha família, todo mundo ficar dentro de casa. Sair apenas para o estritamente necessário. Acho que eu posso contar nesses, 2 meses que a gente tá aqui, quantas vezes eu fui à rua. Então, eu tô falando de poder me expressar. Aí você, professora, mas poder se expressar, todo mundo pode, a gente fala o que quer. Fala. Você ouviu falar das questões dessa semana, da CPI das fake news?
e que mandaram prender várias pessoas, dentre elas, se eu não me engano, foram 11 empresários, né, que são apoiadores do governo federal, e eles estavam disseminando fake news sobre a Covid-19, dizendo que o isolamento não serve para nada, falando que coisas completamente equivocadas sobre a contaminação. É um vírus novo, a gente está aprendendo muito, todo dia sai uma informação científica nova, mas simplesmente eu dizer que a ciência, né, tá errada e que o meu achismo baseado num fanatismo político está certo, não tá legal. Essas pessoas, esses empresários, eles têm milhares de funcionários, eles são formadores de opinião, eles têm acesso à mídia, enquanto nós que estamos aqui, ó, dentro de casa, a gente não consegue ter esse tipo de acesso. Eu não lembro o nome de todos os empresários, né? Mas tem o bom e velho da van. Isso aí tá no jornal. Um dos donos, ou o dono, enfim, eu não sei quanto a questão da sociedade, da Smart Fit e outras empresas grandes no Brasil, em que estão financiando uma rede de notícias falsas. Essas notícias falsas, elas única e exclusivamente, ela não tem, a questão não é a pessoa não ter informação, mas ela ser desinformada, ou seja, dar uma informação errada para ela. Então, nós estamos num momento de fragilidade política extremamente grande. Parece que vivemos num lugar em que as pessoas não querem o bem da nação, né? Eu tô falando dos políticos como um todo, não tô escolhendo ninguém, não, né? Logicamente, tem alguns, né? Tem uma parte, mas parece que eles querem brigar pelo protagonismo das notícias políticas, enquanto isso, deixam a nação sem rumo, deixam as pessoas sendo expostas, né, a um vírus terrivelmente grave. Não é a gripezinha, é um vírus que mesmo a pessoa quando termina, acaba com a doença, é uma doença que está provocando trombose nas pessoas, é uma doença que está provocando no posterior insuficiência hepática, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, insuficiência renal, AVC. E aí você vai dizer para mim que é a favor que o Supremo não mande deletar as contas das redes sociais dessas pessoas, contas que são usadas exclusivamente para a produção de fake news? Eu tenho certeza que você prefere a verdade ou a ser desinformado. Meu aluno, meu amigo, pensa um pouquinho, tenha uma reflexão, procure pensar mais criticamente, tanto na vida privada quanto na vida pública. Ninguém é santo, todos têm defeitos, mas o defeito que determinada pessoa tem na vida privada vai atingir um número muito limitado de pessoas. Mas quando a pessoa ela tem, vamos dizer assim, um defeito ou uma opinião daquelas assim muito exacerbadas e que ela defende aquilo na vida pública como uma verdade absoluta, ela causa o desastre de uma nação. Por exemplo, vou armar a população brasileira. Gente, as pessoas se matam por um celular.
Isso porque elas têm pedras, paus e facas. Muitas das vezes. Isso, punho. Imagina se é a favor de armar a população brasileira. Não cito nomes, mas eu só quero que você pense um pouquinho. Não precisa concordar comigo, de maneira nenhuma, mas eu peço, tenha um olhar mais crítico. Tudo que é falado na vida pública tem a intenção de assegurar algo a alguém, de garantir voto numa próxima eleição. Lembra que eu falei? Muitas pessoas, a minha profissão, eu sou professora. Se eu entrasse para a direção de uma escola, eu continuaria sendo professora. Eu estaria diretora, ou seja, para administrar aquela escola por um período. Mas a minha essência, a minha profissão é professora. Se eu viro vereadora, eu estou vereadora, eu não sou vereadora. Eu tenho profissão, eu sou professora, eu sou comerciante, eu sou, sei lá, artesã, eu sou cozinheira. Não interessa, essa é a sua profissão. Então, por que aquele cara que tá lá vivendo dinheiro público há 20, 30 anos, a profissão dele é político? Que profissão é essa? Grande beijo e perdão pelo desabafo.